Você está prestes a ouvir uma história que não deveria ser contada. Uma história que não aparece nos livros escolares, que não está nos museus e que muitos preferem ignorar. Civilizações que desapareceram sem deixar rastros, mas que talvez tenham deixado pistas escondidas em tumbas, sarcófagos e ruínas esquecidas. Durante séculos, exploradores atravessaram desertos, montanhas e oceanos, tentando encontrar respostas para perguntas que continuam sem explicação. Como povos tão antigos conseguiram construir estruturas que desafiam até mesmo engenheiros modernos? Por que tantas civilizações desapareceram de maneira repentina? E por que existem registros espalhados pelo mundo inteiro descrevendo os mesmos deuses vindos do céu? E eu prometo, se você ficar comigo até o fim deste vídeo, vai conhecer teorias que a ciência evita discutir, histórias que parecem impossíveis e revelações que podem mudar para sempre a forma como você vê o passado da humanidade. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode ser a chave para entender não apenas quem fomos, mas quem realmente somos. Atlântida, uma ilha poderosa descrita por Platão, que teria desaparecido em apenas um dia e uma noite. Para alguns, mito. Para outros, memória de uma civilização real, destruída por catástrofes naturais. Muitos acreditam que Atlântida possuía cristais gigantes, capazes de gerar energia ilimitada, e que fragmentos dessa tecnologia foram levados para o Egito. Se isso for verdade, Atlântida não desapareceu totalmente. Ela vive nas pedras e nos segredos que ainda não conseguimos decifrar. Segundo antigos relatos, os atlantes dominavam conhecimentos sobre astronomia, energia e arquitetura muito antes de outras civilizações surgirem. Algumas teorias afirmam que suas cidades brilhavam à noite graças a uma fonte de energia desconhecida. Outros acreditam que os atlantes conseguiam navegar por oceanos inteiros utilizando mapas celestes extremamente precisos. Mas então, algo aconteceu. Um cataclismo, terremotos, tsunamis gigantescos. O mar engoliu cidades inteiras e o que restou dessa civilização teria sido espalhado pelo mundo através de sobreviventes. Há quem diga que esses sobreviventes chegaram ao Egito, à América Central e até mesmo à Antártida. Talvez seja por isso que pirâmides aparecem em diferentes partes do planeta, separadas por oceanos, mas incrivelmente parecidas. Coincidência? Ou vestígios de um conhecimento compartilhado por uma civilização muito mais antiga? No Pacífico e no Índico, lendas falam de continentes desaparecidos, Lemúria e Mu. Ruínas submersas em Yonaguni, no Japão, alimentam a teoria de que esses mundos existiram. Segundo certas lendas, os lemurianos tinham contato telepático com seres das estrelas e ainda vivem em cidades subterrâneas, invisíveis para nós. Seriam apenas mitos ou memórias de mundos que a Terra engoliu. Alguns mergulhadores afirmam que as estruturas encontradas no fundo do mar parecem ter sido esculpidas por mãos humanas. Escadarias, plataformas, corredores, tudo organizado de maneira precisa demais para ser apenas formação natural. Teorias afirmam que Lemúria teria sido uma civilização espiritual altamente avançada. Um povo que compreendia frequências, vibrações e energias da natureza. Muitos acreditam que eles desapareceram
após mudanças bruscas no eixo da Terra. Jammu é descrita em antigas histórias como um continente gigantesco, repleto de templos dourados e cidades monumentais. Segundo alguns pesquisadores alternativos, Mu teria sido o berço de diversas civilizações antigas. Se isso for verdade, talvez nossa história oficial esteja incompleta. Os sumérios foram a primeira civilização registrada, mas seus mitos falam de deuses que vieram do céu. Os Anunnaki. Tabuletas de argila descrevem conhecimento astronômico avançado, muito além do que seria possível na época. Alguns pesquisadores alternativos acreditam que os sumérios tinham mapas detalhados de planetas ainda não descobertos oficialmente. Seriam apenas histórias ou registros de visitantes de outro mundo que moldaram nossa história. As tabuletas sumérias falam de seres gigantescos que desceram dos céus e ensinaram matemática, agricultura, escrita e astronomia. Para muitos estudiosos, isso era apenas simbologia religiosa, mas para outros, esses relatos descrevem contatos reais. Existe também a teoria de que os Anunnaki teriam criado os seres humanos como uma espécie de experimento genético, misturando seu próprio DNA com o de seres primitivos da Terra. É uma teoria polêmica, mas que continua fascinando milhões de pessoas no mundo inteiro. E existe um detalhe curioso: muitos povos antigos falam dos mesmos seres vindos do céu. Os maias, os egípcios, os hindus, os sumérios, civilizações separadas por continentes, mas conectadas por histórias surpreendentemente parecidas. Machu Picchu desafia a lógica. Pedras encaixadas com precisão impossível, sem cimento, sem máquinas modernas. As pirâmides astecas, alinhadas com o Sol e a Lua, parecem mais do que templos. Seriam portais energéticos para outras dimensões? Teorias afirmam que os incas usavam o som para cortar pedras, uma tecnologia perdida que nunca conseguimos reproduzir. Como povos sem tecnologia moderna criaram obras tão grandiosas? Talvez porque não estavam tão sozinhos quanto pensamos. Muitas dessas pedras pesam toneladas. Mesmo hoje, mover estruturas desse tamanho exigiria máquinas gigantescas. Então, como civilizações antigas conseguiram transportar blocos tão enormes por montanhas e terrenos impossíveis? Segundo algumas lendas andinas, sacerdotes utilizavam sons graves e frequências específicas para fazer as pedras perderem peso. Outros acreditam que existia uma tecnologia baseada em vibração, uma ciência que desapareceu junto com essas civilizações. As construções também possuem alinhamentos astronômicos impressionantes. Em certos dias do ano, a luz do Sol atravessa templos de forma perfeitamente calculada. Como povos antigos conseguiam tamanha precisão sem telescópios modernos? Talvez eles observassem o céu há milhares de anos. Ou talvez tenham herdado conhecimentos de algo muito mais antigo. Os egípcios não deixaram apenas pirâmides. Seus sarcófagos eram verdadeiros cofres de segredos, cobertos de símbolos que falavam da vida após a morte. Muitas câmaras funerárias ainda não foram exploradas, e arqueólogos acreditam que existam passagens escondidas sob o Vale dos Reis. Alguns sarcófagos foram encontrados sem múmias dentro,
levantando teorias de rituais desconhecidos ou ocultamento deliberado. Muitos acreditam que certos sarcófagos eram feitos de materiais indestrutíveis e que inscrições misteriosas não pertencem ao idioma egípcio. Outros acreditam que câmaras secretas sob a esfinge guardam registros de uma civilização anterior ao próprio Egito. Seriam os faraós apenas guardiões de um conhecimento muito mais antigo? As pirâmides continuam sendo um dos maiores mistérios da humanidade. Cada bloco de pedra pesa toneladas. Mesmo assim, tudo foi alinhado com precisão quase perfeita. As estruturas apontam para constelações específicas e seguem medidas matemáticas impressionantes. Alguns engenheiros afirmam que seria extremamente difícil reproduzir as grandes pirâmides exatamente da mesma forma hoje. Então, como isso foi feito há milhares de anos? Teorias mais ousadas afirmam que as pirâmides funcionavam como gigantescas máquinas energéticas, não apenas tumbas, mas estruturas capazes de concentrar energia da Terra. Há relatos de pessoas que dizem sentir alterações estranhas dentro das pirâmides. Sensação de pressão, mudança de temperatura, perda da noção do tempo. Coincidência? Ou existe algo ali que ainda não compreendemos? Objetos fora do tempo, os chamados OPARTs, desafiam nossa compreensão. A bateria de Bagdá parece um artefato elétrico em pleno mundo antigo. O mecanismo de Anticítera, encontrado no Mar da Grécia, é um computador analógico com engrenagens complexas. Mas alguns pesquisadores alternativos acreditam que ele não era apenas um relógio astronômico, e sim um computador quântico deixado por visitantes extraterrestres. Quantos objetos ainda estão escondidos em museus, rotulados como sem explicação? Existem relatos de martelos encontrados presos dentro de rochas com milhões de anos. Pegadas humanas fossilizadas em camadas geológicas impossíveis. Esferas metálicas perfeitamente simétricas, descobertas em minas antigas. A maioria dos cientistas rejeita essas teorias. Mas o simples fato de existirem objetos que desafiam explicações convencionais já alimenta dúvidas profundas. E se nossa linha do tempo estiver errada? E se civilizações extremamente avançadas surgiram muito antes do que imaginamos e desapareceram completamente após grandes catástrofes? Göbekli Tepe, na Turquia, mostra que civilizações avançadas existiam muito antes do que imaginamos. Teorias afirmam que cidades inteiras estão escondidas sob o gelo da Antártida, com tecnologia muito além da nossa. Se isso for verdade, nossa história oficial é apenas a ponta do iceberg. O que mais está escondido sob camadas de gelo, areia e silêncio. Göbekli Tepe foi construído há mais de 11.000 anos, muito antes das primeiras cidades oficialmente reconhecidas. Isso muda completamente tudo o que acreditávamos saber sobre o início da civilização. Quem construiu aqueles enormes pilares de pedra? Como povos tão antigos conseguiram criar esculturas tão complexas? E por que o local foi enterrado propositalmente? Alguns acreditam que Göbekli Tepe era um observatório astronômico. Outros afirmam que era um centro espiritual ligado às estrelas. Mas existem teorias ainda mais inquietantes. Teorias que dizem que aquele local foi construído pelos sobreviventes de uma civilização destruída por um grande desastre global. Talvez o mesmo desastre que destruiu Atlântida.
E então, chegamos à Antártida, o continente mais isolado da Terra, um lugar coberto por quilômetros de gelo, mas que desperta teorias há décadas. Mapas antigos parecem mostrar a Antártida sem gelo, muito antes de sua descoberta oficial. Como isso seria possível? Alguns acreditam que uma civilização desconhecida mapeou o continente milhares de anos atrás. Outros afirmam que estruturas gigantescas estão escondidas sob o gelo. Pirâmides, túneis, ruínas, talvez vestígios de um passado apagado da humanidade. Civilizações surgem e desaparecem. Algumas deixam ruínas, outras apenas lendas, mas todas carregam um segredo: o de que talvez não sejamos a primeira humanidade avançada. E talvez não sejamos a última. Muitos acreditam que bibliotecas inteiras desapareceram ao longo da história. Conhecimentos destruídos, mapas queimados, registros apagados, como se alguém tivesse tentado impedir que certas verdades chegassem até nós. A Biblioteca de Alexandria, por exemplo, guardava milhares de pergaminhos do mundo antigo, mas o fogo consumiu quase tudo. Quantos conhecimentos desapareceram ali? Quantas descobertas nunca chegaram ao nosso tempo? Segundo algumas teorias, antigos manuscritos descreviam máquinas impossíveis, tecnologias perdidas e relatos sobre civilizações anteriores à nossa própria história registrada. Talvez o passado da humanidade fosse muito mais avançado do que imaginamos. Existem também lendas sobre túneis subterrâneos espalhados pelo planeta. Passagens ocultas abaixo de montanhas, desertos e cidades antigas. Alguns exploradores afirmam ter encontrado corredores gigantescos sob pirâmides e templos ancestrais. Outros acreditam que civilizações inteiras sobreviveram escondidas no subterrâneo após grandes catástrofes globais. Esperando, observando, preservando conhecimentos que desapareceram da superfície da Terra. E talvez seja por isso que tantas culturas antigas falam sobre seres sábios que surgiam após períodos de destruição para ensinar astronomia, agricultura e arquitetura aos sobreviventes. Coincidência? Ou ecos de uma história que se repete há milhares de anos? E talvez o mais assustador seja imaginar que essas civilizações não desapareceram completamente. Talvez apenas tenham deixado mensagens escondidas para quem estivesse disposto a procurar. Talvez seja por isso que, até hoje, arqueólogos continuam encontrando estruturas, símbolos e artefatos que parecem não se encaixar na história oficial. Quanto mais descobrimos sobre o passado, mais percebemos que ainda existem perguntas sem resposta escondidas sob a areia, o gelo e o oceano. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que existiram civilizações perdidas com conhecimentos muito além do seu tempo? Ou tudo isso não passa de mitos e coincidências? Escreva nos comentários qual teoria mais chamou sua atenção. E se você gosta de mistérios antigos, segredos ocultos e histórias que desafiam a realidade, inscreva-se no canal, porque essa é apenas a superfície do que ainda vamos descobrir. Obrigado por acompanhar até aqui. E lembre-se, às vezes, os maiores segredos da humanidade estão escondidos exatamente onde ninguém ousa procurar. Até o próximo vídeo com mais novidades sobre os mistérios da humanidade.
Muito obrigado.